Lucas capítulo 1, verso 45. E o tema dessa noite é: feliz aquela que creu. Bem-aventurada é aquela que creu. A Bíblia diz que sem fé, ó como é que você sabe. Então, para eu acreditar que Deus existe, que Deus é, eu preciso aumentar minha fé. Porque nós acreditamos sem ver. Você não viu Jesus naquela cruz, você crê que ele passou por ali, não foi? Tem evidências, tem arqueologia, tem história que comprova. Mas quando a gente tem intimidade e experiência com o Senhor, a nossa fé aumenta. Você precisa de uma fé aumentada, uma fé sobrenatural, porque nós estamos vivendo dias, irmãos, eu tenho falado com o Senhor sobre isso, que estão tentando minar a nossa fé, minar a nossa esperança, minar aquilo que a gente já crê por muito tempo, né? E só quem tem e passa por experiência com o Senhor consegue acreditar no invisível e no impossível. Então nós vamos observar essa palavra de hoje, é bem, né, curta, e a palavra, o tema que Deus me deu é feliz aquela que creu. Você achou Lucas 1? Eu queria que o pessoal daí me ajudasse, tá bom? Porque eu vou pedir para colocar alguns versículos, já botaram ali, porque as versões são diferentes, até você colocar NAA, né, comprar a Bíblia NAA. Então vamos lá, o que diz lá? Bem-aventurada aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Senhor, é a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes. Que não seja eu a ministrar os corações, mas o teu Santo Espírito. Fala e não se cale, Senhor. Dependo de ti totalmente, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Mantenha a Bíblia aberta que nós vamos falar de alguns versos aí, tá bom? O Dia das Mães é um momento especial para honrar mulheres que cuidam, mulheres que ensinam, mulheres que protegem, mulheres que amam, como já foi falado aqui, né? Tinha uma rica e tinha uma pobre. E perceba, graças a Deus que a rica deu atenção, porque em um momento inicial ela não queria, mas ela abriu a Bíblia e provavelmente, estou deduzindo aqui, ela precisava de ouvir uma palavra. E Deus não faz acepção de pessoas, mas muitos ricos não têm essa curiosidade, né? Essa abertura para falarmos, porque se tivesse, Jesus não tinha deixado lá, que é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, não é verdade? É difícil você falar para uma pessoa rica, porque a pessoa rica, ela não tem o quê? Falta, necessidade de nada, mas ela tem de tudo, que é a salvação. Você pode ser totalmente rica. Jesus falou assim: você pode ganhar o mundo inteiro e chegar no final da sua vida você perder a sua salvação, que é o mais importante da nossa vida, não é verdade? Na Bíblia nós encontramos uma mãe que marcou a história da humanidade, que foi quem? Que você leu aqui nesse versozinho? Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Maria não foi escolhida por ser rica. Nem parece que a gente combinou. Não combinamos, né? Não falei com ele do louvor que ele cantou, que eu quero que cante no final. Mas o Espírito é o mesmo. E aí, cada um que está ligado com o Espírito vai fazendo uma conexão. E no final, o culto tem uma unidade. Então, aqui o que eu escrevi, ó. Maria, ela foi escolhida pelo Senhor, mas ela não era rica, ela não era famosa, ela não era poderosa. Ela foi escolhida porque ela tinha um coração obediente, um coração humilde e um coração cheio de fé. Olha as qualidades: obediência, humildade e fé. Fala comigo. Obediência. Será que eu e você podemos pensar, conjecturar e colocar isso na nossa vida? Porque eu estou pregando por um público, não só mulheres, mas o tema hoje, né, é mais voltado para mães. Mas os pais também devem ser humildes, não é verdade? Obedientes e cheios de fé. Hoje nós vamos aprender, nessa noite, 5 lições
que Maria deixou para nós. E a primeira delas, Maria foi uma mulher escolhida por Deus. Então não se sinta rejeitado, não se sinta abandonado, não se sinta frustrado porque não foi mãe ou porque não foi pai. Você é escolhido. E ponto. O Senhor te escolheu. Só de você estar aqui já me mostra e mostra para Deus que você é escolhido. Você não é um pobre coitado. Você não foi estuprado. Você é escolhido do Senhor. Não deixa ninguém falar para você que você é rejeitado, que você é mulambento, que você não vale nada. Você vale muito. Você não tem preço, porque o preço que Jesus pagou foi preço de sangue. Ô glória! Olha o que diz lá, Lucas 1, 28 a 30, no mesmo capítulo. Vamos conhecer a história. Quem sabe é a primeira vez que você lê a Bíblia nesse momento. Lucas 1, 28. Vamos ler a partir do 26, que fala o anúncio, né? No 6º mês, qual mês? O anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada. O que é isso? Ela estava oferecida em matrimônio, tá? Ela estava noiva de José, com um homem cujo nome era José, na casa de Davi. O nome da virgem era... O anjo foi aonde ele estava e disse: salve a agraciada. O que é isso? Ela é dotada de favor. Graça é favor e merecido. Então ele saudou ela. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. O que é bendita? Favorecida. Ela achou favor da parte de Deus. Você é uma pessoa bendita. Não é maldito, não é bendito ou maldito, sim ou não? Então nós também somos benditos, porque essa palavra é a palavra de bênção. O que Deus quer dizer com isso? Eu fui estudar sobre a palavra graciada. A palavra graciada, ela quer dizer alguém favorecido, abençoado, que recebeu um presente, um privilégio ou uma sorte especial. Olha que coisa linda. Nós mães, nós recebemos um presente da parte de Deus, porque filho é herança, e herança do Senhor, não é minha. Não fique se apossando, porque o filho não é teu, o filho é do pai, e ele vai te pedir conta do que você faz com o seu filho. Amém ou não amém? Amém. O termo também indica você ter recebido algo muito valioso, muitas vezes associado à graça divina, que foi o que ela recebeu, a bênção espiritual, ou ter sido contemplado com uma oportunidade rara. Olha o quanto que isso é importante. É raro, irmão. É raro ser mãe? Sim ou não? Tem gente que fica desesperado. Se não fosse raro, muitas estéreis não estavam na Bíblia. Não tem muita esterilidade ali? O que Deus estava querendo provar para o povo ali sobre a esterilidade? A dependência dele. Dependência para gerar. Dependência para orar. Dependência para buscar. Dependência para ter fé. Porque você está gerando um milagre. Nós cantamos aqui: hoje o meu milagre vai chegar. Quando você começa a cantar isso, você se remete àquilo que você está vivendo dentro da sua casa. Aleluia ou não aleluia? Você sabe o que tu passa, você sabe o que você vive. Ninguém está na tua pele, mas nós temos que nos comover com essas pessoas. Não é porque eu já recebi o meu milagre que o milagre do outro não é importante. Nós estamos vivenciando numa época que as pessoas estão egoístas. Elas estão amantes de si mesmo. Não deu para mim, problema. Mas, sabe, ela não se comove. Eu fico observando. A gente só tem abraço, carinho e beijo dentro da igreja. Até para você fazer isso dentro da sua casa, você fica, parece, constrangido, com vergonha. Ou você não se importa. Não estou falando isso para você aparecer na internet só abraçando hashtag mamãe te amo. Mas fazer isso diariamente. Porque quanto muito é dado,
muito é cobrado. Não é verdade? Você dá muito. Vamos trazer isso para a terra, né? Porque eu estou falando no sentido terra e céu. Às vezes, você está dando muito para o seu filho, dando muito, mas você não recebe nada em troca. Quem se candidata? Não estou falando de mim, não. Mas eu estou pensando, estou conjecturando, estou olhando, eu observo, eu atendo mães frustradas, mães decepcionadas, mães cansadas, mães irritadas, é tanto tipo de mãe, né? E eu fico observando, Senhor, graças a Deus que isso eu não tenho, mas eu me comovo com essas pessoas. E a gente precisa se comover. O anjo Gabriel, ele apareceu para Maria e disse para ela assim: você é uma escolhida para gerar o Filho do Senhor. Trazendo para a nossa vida, você é uma escolhida para gerar um Filho do Senhor. Não é meu, é do Pai. E isso ensina para mim o quê? Deus conhece cada mãe pelo nome. Onde está isso, pastora? Isaías 43:1. Anote aí. Pastora, parece que o céu está cerrado, Deus não me ouve, eu não recebo vitória, meu filho não me respeita, eu não estou entendendo mais nada. Deus conhece você pelo nome e conhece o nome dele também. Olha o que diz, Isaías 43:1. Agora sim diz o Senhor para ti, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu te chamei pelo seu nome, você é meu. É forte. Não respeitam a mim, mas eu te chamei. Eu te chamei pelo teu nome. Cada um aqui tem um nome, pode até ser igual, mas você tem um DNA diferenciado. Até um gêmeo que é gerado no mesmo ventre, ele tem um DNA diferente. Não existe, gente, isso é impressionante. Não existe nenhuma pessoa igual a outra nessa terra. Pode ser parecido, mas não igual. Então Deus te chamou pelo... Segunda coisa, nenhuma mãe ela é esquecida diante de Deus. Escuta isso, para você nunca mais falar assim: Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra mais de mim. Isaías 49:15. Você tem que trazer essas promessas para a sua vida, porque quem sabe você está triste, desiludida, cansada, porque não aconteceu nada ainda na sua vida. E Deus está falando: está acontecendo agora. Olha o que diz Isaías 49:15. O Senhor responde. O que o Senhor responde, Isaías? Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho no seu ventre? Será que uma mãe esquece, gente? Não tem nem como esquecer, porque a criança grita de uma tal maneira que eu já estou preparando meus ouvidos. Né? Porque daqui a pouquinho, acho que essa semana não passa, vai chegar um bebê na casa. A mãe não esquece, porque o filho não sabe falar. Bebezinho, ele vai chorar. Então Deus está comparando. Será que o filho, né, que ainda mama, de maneira que a mãe não se compadeça? Não, ela se compadece. Mas ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu, Senhor, porém, não me esquecerei de você. Deus está mandando você somente crer. Hoje a palavra é: se tu crer, tu verás a glória de Deus. Você crê nessa palavra? Coloca essa palavra no seu coração e fala: Senhor, eu sei que o Senhor não esqueceu de mim. O Senhor está lembrando de mim nesse exato momento que eu estou vivendo. E outro verbo. Então, primeiro, ele vê o seu nome, ele te conhece. Segundo, você não é esquecida. E terceiro, Deus capacita aquela que ele chama. Quem sabe você fala assim: eu não estou capacitada, eu não estudei, eu só fiz só o primário. Mas você tem sabedoria do alto. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que não tem sabedoria, a peça que o Senhor dá, independente de estudos da terra, você tem estudo do alto. Uma pessoa sem sabedoria é uma pessoa que ela não está sendo guiada por Deus. Porque Deus fala que Ele é a pura sabedoria, Ele é a própria sabedoria. Então você pede, que Deus vai te dar. E aí Deus me guiou em 2 Coríntios 1,
21 e 22. Deus capacita aquele que ele chama. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Você precisa anotar esses versos, por quê? Porque quando você estiver naquela situação que você não quer nada com ninguém, nem adorar você quer, você vai trazer na memória aquilo que te dá esperança. Foi isso que Jeremias fez. Ele trouxe à memória aquilo que podia dar esperança quando ele viu a casa, a terra, tudo destruído. E ele falou, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque o tempo da ruína vai acabar. E o tempo da colheita vai chegar. Nada é para sempre. Deus manda te dizer isso. Tudo passa, meu irmão. Tudo passa, tudo passará. Essa música é do mundo, né? Mas é antiga, minha avó cantava. Aí ficou na mente. Mas isso é legal, porque tudo passa. Passarão céus e terra, diz o Senhor, mas a minha palavra jamais passará. Então você coloca a palavra no coração e fala, vai passar. Já passou. Você tem que já falar, já passei por isso, fica com amnésia desses dias. Aleluia. Glória. Dorme não. E aí, o que está escrito lá em 2 Coríntios 1, 21 e 22? Vamos ler. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. Verso 22. Que também ele pôs o selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então Deus já colocou o selo e o penhor na sua vida. Ele te escolheu para te fazer mulher de Deus. E homem de Deus também, né? Porque aqui hoje o foco é mãe, mas vamos trazer para os homens. Deus não escolheu ninguém para ficar paralisado, sabe? No morno, não. O morno Jesus vai vomitar. Ou tu é frio, ou tu é quente. Morno, Jesus vomita. Está escrito, não é isso? Então, o Senhor foi falando, muitas mães, minha serva, se sentem cansadas, desvalorizadas, sobrecarregadas, mas eu, Senhor, eu zelo por cada esforço, cada oração e cada lágrima. Às vezes você não consegue nem mais chorar, porque Deus também falou isso comigo. Tem mãe que não consegue nem mais chorar, o sofrimento é tanto, a luta é tanta, e você não consegue chorar mais. Aí você tem que ir para onde? Para os pés do Senhor. Como é que eu vou fazer uma aplicação sobre isso? Uma mãe, ela pode até achar que ninguém reconhece o seu trabalho, mas Deus reconhece. Eu não vou fazer para o homem, eu vou fazer para o pai. Entendeu? Porque é o pai que vai dar para você a colheita. Porque se você ficar esperando em troca alguma coisa, você está fazendo por troca e não por amor. Você está entendendo? Eu não faço por troca, por interesse. Eu faço porque eu amo. E se eu amo, eu não acuso. Se eu amo, eu não me vingo. Se eu amo, eu não fico jogando na cara porque eu fiz. Quantas mães jogam na cara? Quantos pais jogam na cara? Aí o filho fica irado. Está lá no Salmo 2. Não irrite seu filho. Fez, amém. A sua glória é do Senhor. E a glória vem do Senhor e volta para o Senhor. Número 2. Maria, ela disse sim para o propósito de Deus. Olha só o que está lá. Lucas 1, 38. Olha o que ela falou para o anjo. Primeiro ela questionou, né? Ela falou assim, mas como vai ser? Eu sou virgem, né? Eu não me deitei com homem nenhum. Como é que vai ser a situação? Irmão, não queira saber como é que vai ser. Está crendo? O resto é com o pai. Você só tem que crer. Deus manda dizer isso para algumas pessoas aqui. Somente creia. Olha o que ela fala. Maria, então disse. O que ela disse? Aqui está a serva do Senhor. Qual é a patente? Qual é a patente? Ah, não é senhora? Não é dona de tudo? Não, serva. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo
o que você falou. Então o anjo foi. Quando você começar a crer, vai acontecer. Deus manda dizer isso. Quando você não duvidar, quando você não questionar, quando você não murmurar, quando você não ficar olhando para aquilo que o diabo te mostra, o anjo fala assim, ó, tá pronto? Toma. Ô glória. Eis-me aqui, Senhor, eu sou tua serva. Maria aceitou uma missão, mesmo sem entender. Tem dia que eu falo assim, eu não estou entendendo é mais nada. Deus está dando uma volta, um rebuliço. O que é isso, Jeová? Creia. Eu não te chamei para você querer saber. Eu complico tudo para descomplicar depois. E tem hora que eu não quero nem explicar. Estava falando muito. Ela sabia que ia enfrentar o quê? Julgamentos. Primeira coisa. Porque Maria, eu fui estudar. Você sabia que ela tinha mais ou menos entre 14 e 16 anos quando o anjo apareceu? Pensa comigo, uma adolescente, virgem. E o anjo aparece para ela, ó, tu vai gerar um filho. Como assim? Eu não tive homem agora. E na lei dos judeus, tinha que o quê? Pedrejar. Pensa, gente, conjectura comigo, vai para a história, entra no contexto, vai para o pano de fundo. O homem ficou perturbado, ela também ficou perturbada, está aqui. No texto que eu li, aqui, ó, ela ficou perturbada, porque ela não queria entender, ou estava assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Vão me matar, vão me destruir. E aí? O que faria? Você julgaria, apontaria ou ficaria ligada no espírito? Segunda coisa, ela teve dificuldades para compreender a missão. E terceiro, ela enfrentou dores, porque toda mulher que está gerando algo no espírito, ela sente dor. Diferente de um filho que é gerado normal, né? Um filho, toda mãe gera com amor e pare com. No mundo espiritual, ao contrário. Nós geramos com dor e parimos com amor. É diferente. Tem gente que não quer sentir dor, porque sentir dor, dói, não dói? Mas vai gerar. Vai mover. Vai transformar. Vai gerar testemunho. Porque na dor tu aprende. Já pensou, pensa comigo, se o mundo foi só o paraíso. Tudo legal. Tudo alegria, 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 alegria. Ia dar legal? Não ia não. Ia ficar sem graça. Lembra daquele filme Todo Poderoso que ele colocou sim para todas as orações? O que aconteceu com o mundo? Quem já viu esse filme? Realidade. Já pensou se Deus desse sim para todas as suas orações, irmãos? Sabe o que eu aprendi com Deus? O não é corretivo. O não é proteção. O não é falar assim, você ainda não está pronto. Porque eu já estou vendo o futuro. E você não está lá, mas eu estou. Então eu estou te guardando, eu estou te blindando, eu estou te protegendo. Eu estou te preservando para algo grande, maior e poderoso. Porque além do julgamento, da dificuldade, das dores, também vai vir, sabe o que? Responsabilidades maiores e enormes. Se um filho já é trabalhoso, imagine 2, 3. Eu falei ontem na live, que a live foi especial para as mães. Uma mãe cuida de 10 filhos. Aí, tá cheio de manhã, é verdade, é verdade. Agora, 10 filhos não cuidam de uma mãe. Pensa comigo. A gente se desdobra, bota o peito de um, faz a comida com o outro braço. O outro, peraí, meu filho. Ou então bota todo mundo junto na cama, bota a madeira assim. Que eu já vi os vídeos no TikTok, não é assim? E por que os 10 não podem? Porque cada um tem a sua vida. Vai me atrapalhar. Só que ela citou aqui. Honra teu pai e tua mãe, que os seus dias vão ser prolongados. É caso para pensar. A Bíblia foi feita para meditar, para pensar no que Deus está falando. Uma lição para as mães de hoje. Ser mãe muitas vezes exige renúncia. Às vezes o seu filho nem sabe que você renunciou. Algo. Até para você comer aquele bifinho. Só tem isso, mamãe?
Não é nem mãe. Só tem isso? Nem olha mãe. Eu já deu glória hoje? Já deu aleluia? Porque tem gente às vezes que não tem nem o que você tem, é só angu. Vai para a África para você ver. Vai lá. Dá glória porque está na mesa. Você não sabe o que aconteceu com o pai ou com a mãe para botar aquele prato ali. E às vezes a gente murmura, a gente questiona, como filho, né? Como marido, como esposa, enfim. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu estou conjecturando aqui para você pensar. A mãe, ela abre mão do seu descanso. Ela abre mão também dos seus sonhos. Ela sacrifica por amor dos seus filhos. E ela também luta pelos filhos em oração. Quando ela não tem dinheiro para bancar, né, um curso de inglês, um curso de espanhol, investir. Mas ela ora para Deus abrir porta. Cadê as mães? Para Deus promover os filhos de cantarábias. Para Deus mostrar que o seu filho que você gerou com muita dor, com muita renúncia, ele vai te levar a lugares altos. Oh, aleluia. O Luiz Hermínio, ele fala uma frase muito interessante. Meu pai anda, meus filhos, eu corro e os meus filhos voam. Por quê? De repente, eu não vou chegar no lugar que meu filho vai chegar. Mas eu estou orando para ele chegar muito bem. Porque ninguém quer que o filho padeça. Todo mundo quer que o filho cresça, amadureça e prospere, não é verdade? As mães que permanecem fiéis ao Senhor, elas deixam marcas eternas na vida dos filhos. Você tem que deixar essas marcas no seu filho, um legado. Para quando ele lembrar de você, ele lembrar com amor e não com ódio de você, mãe e pai. 3. Maria cuidou de Jesus com amor e dedicação. Olha lá, Lucas 2:51. Lucas 2:51. Mesmo antes de ser revelado o chamado, porque ela não sabia como, ela só recebeu a profecia, que ela ia gerar o Filho de Deus. Mas ela não sabia como, quando, o que, se ele seria rei na terra, né? Porque estavam esperando um rei terreno que destruísse Roma, o império de Roma. Mas Jesus falou: meu reino não é daqui. Até entender isso, irmão, no espírito, quanto tempo durou para ela orar em oração e Deus trabalhar na mente dela, no coração dela, para ela entender que Jesus era do alto, o reino dele era do alto. Olha ali, Lucas 2:51, o que está escrito? Eita. Deixa aí na tela. Ele voltou com eles, Jesus voltou com os pais para Nazaré, e ele era o quê? Submisso. Tem muitos filhos que não são, não querem ser submissos. Submissão não é humilhação. Submissão é andar na mesma visão. Quando não aceitam o que eu falo, sabe o que eu faço? Eu falo assim: vai orar, para Deus confirmar com você o que Deus está me mostrando. Porque às vezes Deus mostra para o pai e para a mãe antes, para você apontar na hora certa. E aí o filho: ah não, lá vem você, Deus só fala contigo. Eu falei: então tá, a partir de hoje, vaso de casa não tem honra, então eu vou orar e Deus vai falar com você. Estão entendendo ou não? Esse é o meu jeito de trabalhar e ensinar. Mas o que Deus manda, eu falo. Agora, o que Deus fala assim: agora você só ora, entrega nas minhas mãos, devolve, eu devolvo. E Jesus era submisso. Ele estava com 12 anos, esse aí é o contexto que ele estava com 12 anos. Ainda não era tempo dele se mostrar. E ele estava no meio dos doutores, ali, aprendendo no meio dos doutores da lei. Quando eles percebem, Jesus tinha sumido. 3 dias de viagem, porque era estrada, não é igual a nossa aqui não, que passa ônibus, passa carro. Era descalço, às vezes chinelo, né, rasgava, para chegar até lá e adorar a Deus no templo. E Jesus sumido. Eles deram: ué, cadê Jesus? Não está no meio da multidão, não. Chegou lá no templo e estava lá, ensinando. Não estava fazendo coisa errada, estava?
Não, estava no templo. Não, vocês não estão me procurando por quê? Não podia cuidar das coisas do meu pai? Eu penso assim, ela orando para José. Como é que é isso? Cuidar, você nem é o pai dele? Pensa. Até ela entender que era no espírito que ele estava falando. Mas ele some. Tu não aparece mais Jesus, tu não vê mais Jesus da Bíblia. Ele só vai aparecer com 30 anos. Pensa, dos 12 aos 30, quantos anos? 18 anos off. Sem aparecer. O que ele ficou fazendo? Submisso aos pais. Obediência, temor. E a mãe observando e guardando tudo no coração. Tudo que ele fazia, tudo que ele mostrava. Porque penso eu, será que Jesus com 12 já fazia milagre? Já fazia prodígio, já fazia maravilha? Não sei. A Bíblia não fala. Mas se ele era escolhido, ele podia estar ali ajudando. Diz a história que José morreu cedo. Também não sabemos. E ele teve que cuidar da mãe, de todos ali da família. Então o Senhor foi falando isso comigo. Qual a lição que eu aprendo? Maria, ela acompanhou o crescimento de Jesus. Tem muita mãe que não quer acompanhar o crescimento. O filho está ali, a mãe está no celular. O filho está ali, toma o celular para ficar quieto. Em vez de brincar. Hoje eu estava conversando com a Duda, né? A gente estava vendo que a minha família tem tradição de ficar, quando chega alguém da família, a gente pegar a caixa de fotos e ficar vendo. E a gente só tem foto porque o meu pai tirava foto. Então eu e minha irmã, a gente gosta muito de foto. Né, que eu gosto muito de foto. Por quê? Porque isso é memória. É memória. Você guarda. Hoje você só tira foto para postar. Tem coisa que você não precisa postar. As fotos engraçadas, os vídeos engraçados, a gente posta no grupo da família, família íntima, né? Que é só ali os raiz, para você ter algo para lembrar futuramente e para mostrar para as pessoas. As avós, os avós, agora você é avó, aleluia! Então, isso é engraçado porque eu vou mostrar para minha neta a família, a geração que veio antes. A Bíblia diz que você tem que inculcar. Sabe por que se perdeu as coisas? Porque as pessoas se perderam no meio do caminho. E a gente está se perdendo com essa geração que é só internet. Até dentro das igrejas. As pessoas não respeitam mais um culto. Querem filmar os artistas, querem filmar os pregadores, querem cortar. Às vezes uma fala que não é nem estar dentro do contexto para julgar aquela pessoa e botar ela no ventilador. Não é assim? Irmão, está tudo distorcido, dentro e fora da igreja. Mas ainda existem igrejas sérias que guardam no coração e transformam. Aleluia! Aleluia! Ser mãe não é fácil, mas é renúncia, é abrir mão do descanso, é abrir mão dos seus sonhos, é lutar pelos seus filhos em oração. E a mãe que permanece fiel ao Senhor, ela deixa marca. E eu quero deixar essas marcas boas nos meus filhos. Porque nada é... Sim, Senhor. Nada é fácil. Nada. Nem para quem está na igreja e nem para quem está no mundo. As pessoas que estão no mundo, se elas não servem a Deus, elas buscam por conhecimento para alcançar lugares altos. E Deus honra, porque isso é princípio. Agora tem gente que quer estar em lugares altos fazendo coisa fácil. Ganhar muito e não trabalhar. Se a Bíblia diz que trabalho é de Deus. Né? Tá assim, ó. Todo descansado é digno do seu salário. Tá assim? Todo preguiçoso. Como é que está escrito? Deus chama os trabalhadores. Deus chama a pessoa que gosta de trabalhar. Deus não chama preguiçoso, não. Minha mãe trabalhava desde os 9. Ficou certo? Fala aí. Desde os 11. Eu trabalho desde os 12, que eu dou aula. Desde os 12 anos. E sempre Deus foi honrando. De pouquinho a pouquinho. Começamos cedo. Nunca ficando nas costas de ninguém. Mas honrando pai, honrando mãe. E tem gente hoje, não, eu quero o melhor cargo. Já chega com orgulho. Está amarrado. Maria, ela cuidou de Jesus com amor e dedicação. Maria acompanhou o crescimento. Ela ensinou Jesus a respeitar. Vamos voltar para casa agora, porque não é para você estar no tempo agora. Agora é para você seguir aqui junto com a gente nesse caminho aqui, ó. Eu vou te ensinar o caminho do Senhor.
ela protegeu Jesus, ela aconselhou Jesus e ela esteve presente, porque senão ela não guardava no coração. O que você guarda no coração? Grandes filhos são influenciados por mães que ensinam valores e princípios de Deus. O mundo, ele ensina muitas coisas, mas as mães cristãs, elas devem ensinar. Primeira coisa, o que você deve ensinar em primeiro lugar para o seu filho? Oração. Primeira coisa que você tem que ensinar para o seu filho é oração. Saber falar com Deus. Porque se a tua oração não tem canal direto com Deus, você está lascado. Porque como é que você vai ter resposta se você não se comunica com o dono de tudo? Primeira coisa de uma mãe é oração. E como eu ensino, pastora, ele tem que ver o exemplo. Meus filhos sempre me viram orando, não para me engrandecer, mas tudo que eu faço é com oração. Tudo! Eu falo isso com todas as letras, tudo que eu faço. Eu sou até chata. Não, vamos orar. Vamos orar? Sim ou não? Vamos orar porque Deus tem que responder. Se Deus não respondeu, Ele não quer que faça nada. Então, orar. Segunda coisa, respeito. Tem até uma frase do mundo, respeito é bom? Como é que você sabe? Todo mundo gosta de respeito, mas às vezes não quer respeitar. Respeite hierarquias. Respeite dentro da igreja, fora da igreja, professores, diretores, são pessoas maiores que você. Respeite, não deboche. Temor de Deus e amor à palavra. Vamos lá? Oração. Temor de Deus e amor à palavra. Então é isso que a Maria aplicou na vida de Cristo. Número 4. Maria, ela permaneceu ao lado de Jesus até a cruz. Vai ter momentos que o seu filho vai precisar de você no leito, de dor, de tristeza, de decepção, de afronta. E aí ele vai correr para quem? Para o colo da mãe, para o colo do pai. E quando ele não tem, sabe para onde ele vai correr? Para os vícios. Para o mundo. Para as amizades do mundo. Vocês estão entendendo? Então você tem que ser uma mãe acolhedora. Uma mãe protetora, entre aspas. Porque às vezes você está protegendo muito e o filho não está recebendo também os nãos que você não está. Não, tadinho, né? Tadinho nada. Ninguém é tadinho. Entendeu? Tem que receber uns nãos na lata para ver se acorda. Porque às vezes não vai receber um não da mãe e quando receber um não do chefe não vai aguentar. É verdade ou mentira? Aí vai ficar todo coitadinho, vai ficar chorando. Mamãe, me dá mamá, me dá pepeta. Porque não recebeu os nãos dentro de casa. E aí recebe o não de um capetão lá do trabalho. Olha Neemias. Ele foi construir as muralhas. E a Bíblia é cheia de princípios e muitos exemplos. Se Neemias não fosse forjado na oração, pastor Amites, ele ia voltar, porque ele encontrou Sambalate, Tobias e Gesem, 3 homens que queriam matar ele. E as 5 vezes, se eu não me engano, que eles foram lá afrontar, as 5 vezes, me ajuda aí se foi 5 ou 3, ele falou a mesma coisa: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Cadê o glória? Agora, se é uma pessoa que não sabe ouvir o não, mamãe, estão querendo me matar. Aí a mãe não sabe nada. E aí, meu filho, o que você vai fazer? Não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de oração, não sabe nada de respeito. Quer dar com a mesma moeda. Você é homem de oração, mulher de oração. Você precisa honrar o altar. E aí você vai orar, vai buscar sabedoria. Ó, filho, Deus mandou você fazer isso. Obedeça, porque vai dar certo. Em nome de Jesus. Maria permaneceu do lado de Jesus até na cruz, ó, João 19, 25. A Bíblia é específica. Ela fala as pessoas que estavam na cruz, gente. Não era muita gente não, era pouco. Porque quando você perde tudo, fica pouca gente perto de você. Os amigos somem. Fica doente para você ver quem vai te visitar. Fala para o seu irmão, sua família. Sua família. Escuta a verdade. É a sua família.
Olha o que aconteceu. João 19, 20. Nem os discípulos estavam. Só um, que foi João. Está lá, o que está escrito? E junto à cruz estavam, ó como é que ele cita. A mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, que também chamava Maria, mulher de Clopas e Maria Madalena. 3 Maria, porque esse nome era, esqueci o nome, popular. Então existia muito Maria, muito João, muito Pedro, entendeu? Muito José, né, José Heron? Tinha muito, não tinha Elaine, Eduardo, esses nomes são agora. Mas lá atrás eram nomes que eram populares. Então existia vários. Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus. Está aqui. E a Bíblia cita quem estava na cruz com ele. Poderiam ter sido mortos ali. Mas não, foram para a cruz. Maria não quis a glória para si mesma. Ela sempre apontou para Cristo. Desde o início, que se cumpre em mim, a serva do Senhor. Não tem em nenhum momento, nem na Bíblia católica, nem na Bíblia evangélica, escrito senhora. Serva. Serva do Senhor. João 2, 5. Primeiro milagre. João 2, 5. Primeiro milagre, Roberto, de Jesus. Olha a postura de uma mãe que sabe que o filho é um escolhido. Você vai ler junto comigo. João 2,5, o que diz? Então ela, Maria, falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Em outras versões, façam tudo o que ele mandar. Ela até tentou: meu filho, acabou o vinho. Eu sei que você pode. Se ela falou aquilo, ela já viu alguma coisa diferente no filho, sim ou não? Com certeza. Foi o primeiro milagre dentro de um casamento. Irmãos, o que Jesus está falando aqui comigo e com você? Que o casamento precisa ser cheio de amor. Tem que ter vinho. Tem que ter cuidado, tem que ter zelo. O vinho na Bíblia representa a alegria. Vocês sabiam? E às vezes o casamento está fraco. Está triste, está pesado. Pesa mais para a mãe do que para o pai, porque está sempre ali perto. Tem que ter unidade. Não vou dizer igualdade, mas tem que ter, sabe, aquela cumplicidade. Um para com o outro. E naquele momento que faltou, e o casamento durava 7 dias, pensa comigo. O povo já estava mais lá para... E ela foi até ele: filho, você acha que pode ajudar? E ela fala: o que tenho eu contigo? Mulher, ainda não é chegada a minha? E aí ela entendeu o lugar dela de serva, porque ela poderia naquele momento falar para ele como ela falou quando ele tinha 12 anos. E ele era submisso, não era? Nesse momento não, ele já estava preparado, e ele colocou ela no lugar dela. Você é minha mãe, mas agora eu estou recebendo ordem de cima. Vocês estão entendendo? Então o que eu quero trazer para a sua vida? Eu estou toda arrepiada. Vai ter momento que o teu filho vai depender só de Deus. Deixa ele se virar. Mãe, não queira ele ser menininho, bebezinho e também com fralda. Deixa ele quebrar a cara. Deixa ele fazer pelas próprias pernas. Você avisou, você orou, você jejuou e ele não quer te ouvir. Desculpa, Deus está mandando eu falar para algumas mães aqui. Porque você está doente por causa de menino grande que ainda não virou homem. Homem tem que ser homem. Menino é quando educa, ensina e é submisso. Mas quando cresceu, tem que ter postura de homem. E ele ali foi, e ela saiu, façam tudo o que ele mandar, porque agora o comando é com ele. Como que se der ruim, bota na conta dele. Mas ele estava preparado. O problema é que pessoas estão casando e não estão preparadas. Não estão.
Aí não está preparado, culpa pastor, culpa pastora. Foi a senhora que mandou, foi o senhor que mandou. Eu sempre digo, já orou? Já jejuou? Deus mostrou? Se Deus não mostrou, irmão, fique em silêncio e espera no momento certo. Amém ou não amém? Então o que aconteceu ali? Ela botou a conta para Jesus, fazei tudo o que ele mandar. Uma mulher, uma mãe, sabe, ela vai conduzir o seu filho para Jesus. O maior presente que uma mãe pode dar não é riqueza material, mas ensinar o caminho da salvação. Aleluia. E eu concluo dizendo para os irmãos, Maria nos deixa exemplos, primeira coisa, de fé, porque ela foi uma mulher de fé, sim ou não? Humildade, porque ela foi humilde, ela soube conduzir as coisas na diplomacia, na elegância, na postura, no equilíbrio. Ela foi obediente até a morte, não foi? Foi. Uma menina nova. Por isso que a Bíblia diz, jovem, vós sois fortes. Vocês não sabem a potência que vocês têm, jovens. Vocês eram para estar assim, igual Jesus, cheio da glória, sabendo Bíblia de cabo a rabo. Mas não, é TikTok, é dancinha maluca, é música doida. Será? Estão deixando a gente, desculpa eu falar, mas Deus está mandando. Estão deixando a gente idiota. Você sabe o que é idiota? Pessoas que não pensam. Pode pegar aí, não é palavrão não. É pessoas que não têm inteligência. Porque agora a inteligência é artificial. Você tem a inteligência aqui, ó, que vai te dar conhecimento, virtude, sabedoria, discernimento, para você chegar no lugar que a sua mãe e seu pai projetou, mas que Deus te chamou para ser. Você sabia que você pode ser o que você quiser? Porque você tem inteligência para isso. O que você quiser, você pode ser. Mas você precisa conhecer a Deus. Nesse Dia das Mães, nós devemos honrar todas as mamães. Orar pelas mamães, cuidar das mamães, ensinar como as mamães, lutar pela família, permanecer firme com Jesus. E olha que interessante, essa frase é uma frase que as Déboras carregam. Mães de joelhos, mas uma mãe de joelho vai criar o seu filho de pé diante desse mundo. Entendeu? Eu não posso deixar o meu filho cair, mas às vezes ele pode cair por um pecado, por uma prática errônea. E Deus vai permitir cair para aprender, para não errar mais. Porque nem aquela mulher que estava em adultério, ele criticou. Porque Deus não critica, Deus ensina. Estava lá no chão, nem sei o que ele estava escrevendo naquele chão. Todo mundo quer saber. Chegou, aqui ó, foi pego em adultério. Se fosse eu, cadê o homem? Só tem ela? Se fosse eu. Mas só deixaram ela. O que ele falou? Mulher, cadê esses acusadores? No final ele falou isso. Mas quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vocês sabem de como. Então ninguém é merecedor de pedra. Vocês sabem que os judeus levam para o cemitério? Eles não levam flores. Eles levam pedra. Vocês sabiam que lá o cemitério, lá no Israel é tudo pedra. Não é flor, aqui é flor, né? Trazendo para a nossa vida. Não deixa para dar flor para sua mãe quando ela morrer. Ah, mamãe. Mamãe. Aí quer expressar todo o amor que tinha no sepultamento. Não lance pedra aos porcos. Você precisa pensar que os judeus, eles colocam pedra em cima das tumbas. Se você vê muita pedra, é porque a pessoa era honrada. É tudo o contrário. Pouca pedra é que não tinha muito amor. Pode pesquisar para você ver. Mas muita pedra é porque era honrada. Mas naqueles tempos de Jesus, ele já falou: quem tem pecado, quem não tem. Aí começou a sair os velhos primeiro, os anciãos. Porque estava tudo cheio de pecado querendo acusar os outros. É assim. É velho. Conhece a Bíblia. Sabe quem é Jesus, sabe quem é Deus. Mas está acostumado com a presença. E não quer se limpar. E não quer se lavar. E Jesus está falando: e aí? Vai continuar do mesmo jeito ou vai mudar?
Porque a repreensão é para o sábio, não é para o tolo, não. Quando você recebe a repreensão, é porque eu estou vendo em você virtude. Eu estou vendo você conhecimento e eu vejo que você pode avançar. Mas o que está acontecendo nesses dias, que a gente dá a repreensão, a pessoa acha que é afronta. Está me perseguindo. Não é. É porque eu estou vendo em você um homem ou uma mulher que pode assim, sabe, ó, crescer extraordinariamente. No nome de Jesus. Então eu fecho aqui para as mães, Provérbios 31, 25. Provérbios 31, 25. Fechando o provérbio, né? Interessante. Os judeus falavam, não queriam botar o nome das mulheres nas coisas, mas no livro de Salomão ele fecha elogiando as mulheres. Que bonitinho. O que está escrito lá? Provérbios 31, 25 a 30. Vamos ler, todo mundo. A força e a dignidade são os seus vestidos, mulher. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e chamam de bem-aventurada. Ó Maria aí. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas. Ô glória, até o 30, vamos lá. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será. Então que nessa noite você seja louvada pelo Senhor, seja chamada por graciosa, seja chamada por uma mulher que carrega o Espírito de Deus, sabe, que está ali cuidando da casa, organizando a casa, não porque você quer elogios pelos da casa, mas porque você faz tudo para a glória do Senhor. A Bíblia diz: fazei tudo para a glória de Deus. E eu quero finalizar com um apelo que diz assim: hoje é dia de você agradecer pela mãe que você tem. Hoje é dia de você orar pelas mães, restaurar mães que estão feridas, abençoar mulheres que cuidam de vidas de pessoas. É isso que você precisa fazer. Você precisa orar e declarar assim: Senhor, dá força para minha mãe. Senhor, dá sabedoria para minha mãe. Senhor, dá saúde para minha mãe. Senhor, dá proteção para minha mãe. Senhor, dá bênção sobre todas as mães da terra. E se a sua mãe, ela já foi para a glória, você vai ter sempre uma mãe orando por você na terra. Você vai ter sempre um pai orando por você na terra. Ou uma pessoa que vai te adotar como filho. Então eu quero orar. Mães, fique de pé no seu lugar. E eu queria que você, mãe, todas as mães vão ficar de pé, mas você, mãe, que o seu filho ainda não está na presença do Senhor, eu queria que vocês ficassem aqui. E todas as outras mães que os filhos já estão, fiquem no mesmo lugar. Vocês vão estar aqui na frente, porque eu queria orar especificamente por vocês. Isso. Aqui ninguém mais tem rótulo, não tem patente. Somos todos iguais. Eu preciso chorar com os que choram, me alegrar com os que se alegram. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda a mão direita para cá, você homem. E vocês mães, que os filhos não estão, façam assim, ó. Como se você embalava o seu filho quando era pequeno. Você lembra? Quando você colocava ele para ninar, colocava ele para dormir. Oh, papai. Sim. Você, mãe, que o seu filho já serve a Deus, coloca a mão no seu coração, mãe. Pai querido, o Senhor é o Deus que une propósitos. O Senhor é o Deus que vê o coração dessa mãe. O tema da mensagem foi:
hoje está derramando sobre a sua vida o bálsamo precioso da unção, para que você não venha se decepcionar. Mesmo se decepcionando, Deus cuida de ti. Deus honra a sua oração, mamãe. Deus honra. Fique aqui, eles vão ler, eles vão cantar e você vai sendo ministrada. Em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados, falando o que você gostaria de receber. Em nome de Jesus. Espírito se alegra, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas. Demonstrado amor. Embala o seu filho, assim como Joquebede colocou esse filho, Senhor, naquele cesto e disse: agora você vai ser guiado pelo Senhor. Devolve o seu filho para Deus, irmãs. Ele é santo, santo é Senhor. Ele vai ser guiado pelo Espírito, ele vai ser submisso. E essas lágrimas que estão saindo dos seus olhos hoje, o Senhor está recolhendo no seu odre. Remanto de cantarábia. Recebe do Senhor força, mulher. Recebe ânimo, recebe vigor, recebe graça. Você vai sair daqui diferente. Você está recebendo o toque do Espírito Santo. Assim como o anjo Gabriel desceu sobre Maria, o Espírito do Senhor está sobre você, porque Ele te ungiu, mulher. Ele te ungiu. Você é amada, você é querida, você é graciosa, você é importante, mulher. Nessa noite, o Senhor está fazendo um grande milagre nesse lugar. Se você crê, você diga: eu creio que o Senhor já resgatou o meu filho para a honra e glória do Senhor.
ao Rei. Levante suas mãos e levanta aqui, ó. Porque esse filho é do Senhor. Ele é do Senhor. Adore ao Rei Jesus. A honra. Recebe honra. A glória. Recebe força. A força. E o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Sabe qual foi a palavra que Deus me deu aqui para vocês, mamães? O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Então descansa, porque Ele está ouvindo o nosso clamor nesta noite profética. Te prepara, você vai ter surpresas. Amém? Guarda no coração agora, como Maria fez. Guardou no coração e esperou o milagre. No nome de Jesus, aplauda o Senhor.